Ei, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui de volta. E aí eu quero trazer para vocês hoje um assunto que é muito importante dentro da teoria DISC, que são as combinações de perfis. Então, até agora, nós vimos as características dos perfis individuais, as suas potencialidades, os seus desafios, aquilo que precisa ser aprimorado dentro dos perfis altos, dos perfis baixos. Mas agora nós vamos ter uma novidade, que é o seguinte: dentro do nosso software do Sys Assessment, nós temos ele de forma mais aprimorada, o mapeamento do perfil com 2 fatores predominantes, em alguns casos raros até 3. Então, como é que isso funciona? Então, eu vou pedir para você visualizar mentalmente uma linha na horizontal, e essa linha ela é de 50, nós estamos trabalhando de 0 a 100, e uma linha no meio de 50, e os fatores combinados, eles têm 2 e podem ter até 3 fatores. Mas como que nós mapeamos isso? Sempre os 2 mais altos. Então, numa escala de 0 a 100, nós vamos ter o influente. Então, a pessoa pode ser um influente 70, que é o influente alto, e pode ser um dominante 60. E qual o perfil dessa pessoa? É o influente dominante. É sempre o mais alto e o segundo mais alto. E aí, existem casos que a pessoa pode ter um terceiro fator também alto. Então, a pessoa pode ser o influente alto, o dominante um pouco mais alto e um conforme, por exemplo. Então, qual é o perfil dessa pessoa? É um IDC. Então, existe essa combinação de fatores. A maioria dos softwares do mercado, eles entregam apenas você sendo um fator específico predominante. Mas o nosso software, o software do Sys Assessment, ele trabalha com as 3 teorias que eu já falei aqui em diversos vídeos. Nós trabalhamos com a teoria DISC, que é a ponta do iceberg, que é onde nós estamos vendo aqui essa questão da combinação dos fatores. Nós trabalhamos também com a teoria de valores e os tipos psicológicos. Então, essas 3 teorias unificadas, juntas, trabalhando de forma coesa, elas entregam um relatório completo. Então, nós estamos falando aqui só de teoria DISC até agora. Então, teoria DISC é aquilo que é observável, é a ponta do iceberg. E nós vamos ter ainda mais uma série de vídeos falando sobre a teoria de valores e também sobre os tipos psicológicos e como isso influencia no mapeamento da análise de perfil comportamental. Então, dito isso, vamos falar aqui um pouco. Eu separei algumas questões aqui sobre as duplicidades dos perfis, para que você consiga, acima de tudo, se compreender com essa junção dos perfis. Então, você pode ter até 3 perfis de forma mais alta, ok? Então, você precisa compreender que você vai fazer uma análise de perfil comportamental e o que vai ficar latente dentro dessa análise de perfil são esses perfis mais altos. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma exemplificação de 2 tipos de perfis, apenas para você entender como fica aquelas características que nós vimos de forma isolada. Então, vamos falar do alto D e de um baixo I, ok? Lembrando que o alto D é acima da linha de 50 e um baixo I é abaixo da linha de 50, ok? O I alto, o foco dele é nas pessoas. O I baixo, ele vai ser uma pessoa mais reservada, no sentido da sua relação com o meio externo, ok? Então, nós temos aqui essa combinação. O alto D e o baixo I, o foco nos relacionamentos vai ser menor, ok? E o foco principal desse perfil vai ser na execução e nos resultados. Então, ele vai ter uma visão direta, objetiva, com foco em tarefas e execução. Mas é preciso entender que quando você compreende, à luz da análise de perfil comportamental, que você tem essa junção, esses perfis antagônicos, você precisa flexibilizar. O que é flexibilizar? Olha, se o meu I ele é baixo, mas eu estou numa função que eu preciso me relacionar mais com as pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou flexibilizar, eu vou tirar o melhor de mim para que eu consiga me relacionar. Então, é preciso entender também que os perfis, eles são
a nossa característica, mas eles não são uma muleta para que nós não venhamos a evoluir, ok? Ah, o meu perfil é assim, eu sou assim, essa síndrome de Gabriela, isso não existe. O autoconhecimento, ele vem justamente para isso. O autoconhecimento vem para que nós olhemos para dentro de nós e enxerguemos o que precisamos mudar e venhamos mudar, dentro da medida que é necessário, ok? Então esse aqui foi só um exemplo de como se complementam ou de como se caminham juntas essas características de perfis diferentes. Em contrapartida, eu vou falar aqui de outro para que você entenda também. O alto D e o baixo S. Então ele tem um dominante muito alto e tem uma estabilidade muito baixa. Então essa pessoa vai ter uma falta de paciência, essa pessoa vai ter uma aceleração um pouco maior, porque o baixo S, ele é acelerado. O estável baixo, ele é acelerado, ele é multitarefa, ok? Ele é acelerado, ele é multitarefa. E aí, se você combina o baixo S com o D alto, você vai ter uma pessoa ligada ali no 220, porque o D tem a voz de comando e o S baixo, ele vai colaborar com isso. Vai fazer com que ela execute e então você vai ver aquela pessoa que é ligada no 220 e ela gosta de fazer e acontecer e ela às vezes ao mesmo tempo que ela manda, ela não espera que as pessoas deem a resposta e ela mesma executa. Então essa combinação de fatores vai falar muito sobre como o seu perfil caminha nas ações do dia a dia. E aí eu vou trazer um outro exemplo aqui para a gente terminar, o alto D e o baixo C. Essa pessoa, ele vai se incomodar com regras, porque o baixo conforme, ele é aquela pessoa que não gosta do detalhe, ele não gosta de seguir um padrão, é uma pessoa que é muito criativa. Então, se você tem um C baixo, uma baixa conformidade, você vai ter essa característica. E se você tem um D alto, você vai ter isso sendo potencializado, porque você vai ser uma pessoa, você vai ter uma criatividade mais exaltada, você vai ter um detalhismo um pouco mais falho, mas em contrapartida, você vai ter uma voz de comando muito rápida, você vai ter um foco, uma ousadia naquilo que é a determinação das atividades. Então, esses dois perfis, o alto D e o baixo C, ele vai ser uma pessoa muito visionária. Ele vai ser uma pessoa muito visionária, ele tem uma característica de empreender muito forte. Por quê? Porque ele vai ter essa ousadia da dominância e vai ter essa execução mais rápida do baixo conforme, que também não é muito ligada a detalhes. Então, só encerrando aqui, porque foram muitas informações. Então, se você tem alguma dúvida, se não ficou claro para você, comenta aqui para mim. E existem várias combinações. Se você quiser saber um pouco mais, basta deixar aqui nos comentários ou pode me chamar também no direct, nas redes sociais, que eu vou ter um prazer em falar com você. Um grande abraço e até a próxima!